Irmãos, ainda em pé, nós vamos estar lendo a palavra do Senhor. O texto está no livro de Efésios, capítulo 2, versículos de 1 a 10. Para quem quiser abrir e acompanhar na Bíblia, pode acompanhar. Nós estaremos projetando também para ficarmos numa linguagem única. Estarei lendo o versículo ímpar e os irmãos lendo os pares. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Em todo tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque somos figuras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos. Senhor Deus, nós somos gratos ao Senhor pela riqueza da Tua Palavra, Senhor Deus. Nós somos ensinados mais uma vez, orientados pela Tua Palavra. Nós somos salvos pela graça poderosa, especial do Senhor, pelo amor incontestável e inconfundível do Senhor por cada um de nós. Não somos merecedores, Senhor Deus, não há nada que nós possamos com nossos atos e gestos fazermos, Senhor Deus amado, para merecermos a salvação. Mas o Senhor, com seu amor grande, poderoso, Senhor Deus, veio, Senhor Deus amado, em busca daqueles que estavam perdidos, nos resgatando, Senhor Deus amado, nos santificando e nos preparando para o encontro com o Senhor na eternidade. Louvado seja o Teu santo nome. Nós oramos, agradecidos, e o fazemos no nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, porque pela graça nós somos salvos, a graça do Senhor que nos liberta. Amém. Estaremos cantando mais um cântico. Os irmãos que vieram preparados para a entrega do dízimos podem fazê-lo nesse momento.
Nós queremos passar a palavra neste momento à irmã Lúcia. Este mês se comemora sempre o mês da família. Nós vamos, neste culto, agradecer a Deus pela família e vamos ter esse momento da família agora. Nós vamos passar a palavra a ela, vai dar continuidade, depois a gente continua nosso culto. Não é a Lúcia, viu, irmão? É a representante dela. Boa noite, irmãos. Eu peço ao Senhor a todos. Amém? Amém. No mês de maio nós comemoramos o mês da família também, além do Dia das Mães. E, assim como o Dia das Mães, o Dia da Família é todos os dias. Todos os dias tem que ser celebrado, mas separamos hoje data especial para estar fazendo uma homenagem, para estar orando. Minha voz é fina, dá para ouvir sem. Mas a voz é fininha, irritante, dá para entender. Então, nessa noite a gente vai estar fazendo algumas homenagens às famílias. E primeiro eu gostaria de chamar aqui a Elinéia para estar lendo um poema para a gente está ouvindo sobre a família. Graça e paz, irmãos. Amém. A família que Deus planejou. Nesta noite gloriosa, viemos ao Senhor agradecer a dádiva da família que vou agora descrever. Seguindo os mandamentos que Deus determinou, vamos ver como é a família que nosso Deus planejou. Aos maridos, ele disse como devem proceder, cuidando da família e o cabeça dela ser, demonstrando a sua esposa respeito e mansidão, com ela entregando junto tudo a Deus em oração. Mulheres devem ser virtuosas em seu caminhar, pedindo sabedoria, e ao marido auxiliar. Aos pais, a responsabilidade de aos filhos ensinar, mostrando na palavra como eles devem andar, instruindo-os na justiça, no caminho de retidão, seguindo o padrão de Cristo para a sua salvação. Filhos, sede obedientes, Deus assim determinou. Buscai a sabedoria que vem do nosso Senhor. Assim como Jesus, que ao mundo foi enviado, vivendo como homem, em família foi criado. Que possamos então seguir o exemplo que ele deixou, sendo para a sociedade a família que Deus planejou. E eu gostaria de estar chamando a Lúcia aqui também à frente, que ela vai estar lendo uma palavra para a gente. O pastor chamou a Lúcia, mas veio a Silvana porque ela é secretária de espiritualidade do nosso departamento, né? Então ela está à frente dessa programação. E eu vou ler o que o reverendo Estevão Domingos de Oliveira Neto escreveu. Ele é da igreja da IPB de Jaguaribe, em João Pessoa. O título é O Desafio de Ser uma Família Modelo. Muitos são os casamentos marcados por crise de todo tipo. São muitas as famílias destruídas ou em rota de destruição. O que fazer para combater esta situação? Como garantir famílias mais saudáveis? Há esperança para os casamentos e para as famílias? Como cristãos, esse é o nosso desafio. Fazer com que a nossa família seja modelo à luz do padrão da família da aliança. À luz do padrão da família da aliança,
que as Escrituras apresentam. Não se trata de imaginar e buscar o tipo de família perfeita, mas de adotar um paradigma que, com a graça de Deus, pode nos levar ao ideal da família equilibrada. Devemos resistir contra toda a onda de pessimismo que procura comprometer o futuro da família. Não podemos desistir da esperança. Famílias estáveis e felizes não são frutos do acaso. As famílias verdadeiramente saudáveis são, acima de tudo, comprometidas com a palavra de Deus. Sustentam-se na deliberada intenção e determinação de todos os seus membros de viver a prática do amor, do perdão, da fidelidade, da comunhão e da paz. O modelo da família estável só é alcançado de fato mediante a obediência aos compromissos assumidos no casamento e a harmonia com os objetivos de Deus. A família foi criada por Deus e Ele mesmo estabeleceu princípios para a sua vivência feliz. Se quisermos viver a experiência da família feliz, modelar, precisamos nos voltar para a palavra de Deus. Nesse sentido, identificamos em Deuteronômio, no capítulo 6, do 1 ao 25, instruções que precisam ser compreendidas e obedecidas. Primeiro, aceite a palavra de Deus como norma absoluta de vida para a sua família. O mundo é conveniente em aceitar normas absolutas de vida. Aceita o que convém. Para os filhos de Deus, a sua palavra possui este valor. É norma absoluta de verdade e vida. Segundo, ensine a palavra de Deus e se esforce por interiorizá-la na vida da sua família. A família é o primeiro espaço onde a palavra de Deus deve ser ensinada. Em seguida, o ensino precisa ficar guardado, interiorizado no coração. Isso está em Salmo 119, versículo 11. Terceiro, viva com coerência entre a fé e a prática da palavra de Deus. No ambiente familiar, não há lugar para máscaras. A fé precisa ser coerente com o que aprendemos da palavra. Quarto, reconheça os grandes feitos de Deus. Devemos crer e afirmar que o Deus no qual cremos é poderoso e autor de grandes realizações. Isto significa que Ele também pode realizar grandes maravilhas na nossa família. A família está no coração do Pai. Oremos sempre para que Ele mesmo continue firmando, protegendo e abençoando a cada família. Amém. Amém. Vamos ler o Salmo 93. O Senhor reina, está vestido de majestade. O Senhor reina, está vestido de
O Senhor reina, está vestido de majestade, o Senhor. O Senhor se revestiu e se ungiu de fortaleza. O mundo também está firmado e não poderá vacilar. O teu trono está firme desde então. Tu és desde a eternidade. Os rios levantam, ó Senhor. Os rios levantam o seu ruído. Os rios levantam as suas ondas. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o ruído das grandes águas, do que as grandes ondas do mar. Muito fiéis são os teus testemunhos. A santidade convém a tua casa, Senhor, para sempre. Amém. Amém. Pelo A, você? O sabão lava meu rostinho, lava minhas mãozinhas, mas Jesus, eu não escondo nada, tudo Ele pode apagar. Quando o mal faz uma manchinha, eu sei muito bem quem pode apagar. É Jesus. Eu não escondo nada, tudo Ele pode apagar. Amém. Para não pegar muito tempo do pastor, só para finalizar, hoje, viver em família não tem sido muito fácil. A tecnologia está aí, às vezes roubam a atenção dos nossos filhos, roubam as nossas atenções, o nosso tempo. Às vezes, esquecemos aqueles princípios que vêm lá das avós, de sentar, de contar história, de falar das coisas antigas, de palavras engraçadas que eu me lembro que a minha mãe falava e ensinava aquela maneira simples dela falar. E a gente hoje no mundo da tecnologia esquece de passar esse princípio para os nossos filhos. Esquece de trazer a ele a lembrança da inocência, porque hoje as crianças com 2, 3 anos já estão com tablet, já estão com smartphone, já sabem acessar a internet, sabem muitas coisas da tecnologia, mas não sabem dialogar, não sabem abraçar, não sabem escutar, não têm paciência. Nós estamos num mundo tão rápido, tão passageiro, que às vezes quando a gente se depara, eu fiquei velha, quando de repente você vai comprar uma roupa para o seu filho, de repente ele usava 10, 15, hoje ele calça 40, e o tempo passou e muitas coisas ficaram perdidas. Então nessa noite eu quero deixar uma passagem que eu acho maravilhosa, do primeiro milagre de Jesus. O primeiro milagre de Jesus aconteceu onde? Alguém pode me ajudar? Numa festa de casamento. Né? Então será que Deus realmente... Às vezes a gente pensa assim, mas Deus não dá importância para a família. Por que será que então Jesus nasceu numa família tendo um pai e uma mãe aqui na terra? Ele poderia ter vindo homem já formado, descer em toda a sua glória, majestade, e dizer, olha, eu vim para salvar o mundo. Mas não, ele foi gerado, ele teve uma mãe, ele teve um pai, ele veio dentro de uma casa, dentro de uma família. Então, como para Deus é importante a família? E naquela festa de casamento ele tinha acabado o vinho. Mas de repente, nossa, o problema não é o vinho. Às vezes é o diálogo que acaba, às vezes é o amor que se esfria, às vezes é os filhos que fogem das nossas mãos, às vezes é a desobediência dos filhos, às vezes é a falta de paciência dos pais. Então nessa noite eu quero deixar que cada um aqui faça um convite para que Jesus venha fazer o seu milagre em nossa família. Cada um tem o seu pedido, cada um tem a sua falta. Deus sabe, Deus conhece. Mas Jesus poderia ter pedido ali, coloca todas as águas ali que eu vou transformar agora tudo em vinho. Mas não, ele pediu a participação. Ele pediram que trouxesse os óleos, ele pediram para que enchesse de água.
Então, Deus quer também a nossa participação. Ele ama a família, Ele quer que a família esteja centrada nele. Mas nós também precisamos estar debaixo da vontade de Deus. Nós também, como família, como pai, como mãe, avós, tias, nós precisamos estar debaixo da vontade de Deus e também fazer a nossa parte, que é buscar, que é obedecer a palavra de Deus. Então, nessa noite, a minha oração, para mim e para todos os irmãos, que Deus sim esteja abençoando, fazendo milagres em nossas famílias, mas que nós também estejamos debaixo da obediência dEle, debaixo da vontade dEle. E sempre lembrar que os nossos planos não são os planos de Deus e que os planos dEle são os melhores para nós. E que a gente nunca esqueça isso, que Ele tem o melhor para nós e para a nossa família. Amém? Passando a palavra para o pastor. Crianças, vamos separá-las? Separá-lo-emas. Só 2 crianças? Tem mais por aí, eu vi mais. Vamos orar por elas? Senhor, em nome de Jesus, nós oramos pelas nossas crianças. Muito obrigado pela vida delas. Que elas possam entender os desígnios do Senhor, para que elas possam servir ao Senhor e dar continuidade, ó Deus, às boas novas de Jesus Cristo. Abençoa a aula, os professores. Oramos em nome de Jesus. Amém. Nós temos 2 avisos aqui, rapidamente, para depois nós fazermos uma meditação na palavra de Deus. Um deles é sobre o curso que vamos ter aqui. Este curso não está sendo organizado por nós, mas pela equipe do irmão Laranjinha, está sendo organizado. E nós estamos cedendo tempo para eles no dia 15, 16 e 17. Vai ser um curso de capacitação, capacitar os alunos a decorar e manipular balões para evangelizar crianças. Então, para quem trabalha com escola dominical, isso aqui vai ser uma bênção. Ele tem um custo de R$60, esse curso, e na verdade eles estão organizando e abriram para outras igrejas fazerem também. Então, pessoas de outras igrejas vão estar fazendo este curso dia 15, 16 e 17. Nós vamos tentar que um grupo daqui faça também este curso, né? Vamos pensar em alguma coisa. Eu sei que R$60 no orçamento de alguns pesa um pouco, mas vamos ver o que a gente pode aí realizar, né? De repente fazer alguma coisa para levantar esse dinheiro. Mas quem puder fazer, que está trabalhando com escola dominical, vai ser uma bênção, né, este curso. Então, dia 15, você pode fazer a sua inscrição pela internet mesmo, né, pela página do Laranjinho mesmo. Se você não conseguir, fale com ele, né? Alguns têm o WhatsApp dele, fale diretamente com ele, acerte diretamente com ele, eles vão programar tudo. Lancha por conta deles, todo o material que eles vão comprar por conta deles, material que vão passar para os alunos por conta deles. Nós só vamos pagar a taxa e estar fazendo o curso, né? Então, nós já temos lá no mural. Um outro aviso aqui que a irmã Marli me pediu para dar. Nós vamos fazer aqui um encontro do Dia dos Namorados, né, no dia 11, às 19h30. E estão organizando aí algo especial para os casais. Então, todos os casais estão intimados a estarem nesse dia. Vai ter um custo também esse encontro, porque vai ser um encontro que vai ter alguma coisa para nós degustarmos, né? Então isso tem um preço. Então o preço aqui é de R$40 por casal.
R$40 o casal. Então, os casais da igreja, por favor, dia 11, um sábado, às 19h30, o nosso encontro de casais para o Dia dos Namorados. Todos os casais estão convidados. Quero fazer um desafio aqui para os homens. Convide a sua esposa, né, para vir aqui no encontro de casais e passar um momento com ela aqui juntamente conosco. Amém? Mais alguma coisa, Maria, sobre isso? Então, dia 11, nós vamos estar falando ainda, né, avisando. Vai ser uma programação, vai ter dinâmica, vai ter sorteio de brindes. Vai ser bastante, bem movimentado. Vai ser bastante. Então, são estes os avisos, nós vamos continuar falando sobre isso. Como hoje é o dia, está se comemorando o Dia da Família, irmãos, eu gostaria de trazer uma palavra. Engasguei com a água aqui, desculpa. Uma palavra sobre a família. 1 Samuel, capítulo 30. Uma breve meditação. Silvana já falou aqui sobre a primeira festa que Jesus participou. Primeira Samuel, capítulo 30. Nós não vamos ler toda a história, nós vamos ler o versículo 1 e o 2. Depois nós vamos ler o verso 17, 18 e 19. Diz assim a palavra de Deus: Sucedeu, pois, que, chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziglag, e já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul de Ziglag, e a esta ferido e queimados, tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram ao seu caminho. 3. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e as suas mulheres, seus filhos, suas filhas eram levados cativos. Eu vou ler mais um pouquinho aqui para a gente entender melhor, irmãos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz, choraram, e até não terem mais força para chorar. Também as mulheres de Davi foram levadas cativas, e Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor. Até aqui, depois nós vamos ver mais alguns versos. Meus irmãos, nós vivemos uma realidade hoje em que a família nunca foi tão atacada como agora. A família sempre foi atacada, desde o começo da criação. Deus planejou a família para ser bênção. Deus chamou Abraão como uma família. Mas em toda a história da família, a família sempre foi atacada, porque o diabo sempre lutou para desfazer aquilo que Deus fez, que é a família. Mas nesses dias que nós vivemos hoje, na nossa geração, a família nunca foi tão atacada como agora. Inclusive, no nosso tempo agora, é que se querem mudar o conceito de família. Estão querendo mudar o conceito de família. Inclusive, até tirar dos registros de nascimento a filiação. Se é pai ou se é mãe. Esse termo filiação estão lutando para que se tire
dos registros de nascimento das crianças. Então agora não importa mais se é pai e pai ou mãe. O conceito de família não é mais aquele conceito que Deus criou. E muitas coisas estão acontecendo nas famílias. E eu percebi algumas coisas esses dias que vou falar aqui agora, mas se andando por aí você vê esse conceito de família se ruindo. Você anda um pouco e vê duas adolescentes, por exemplo, se beijando no meio da rua. Isso a gente não via antigamente. Você anda um pouco mais e vê um jovem de 15, 16 anos fumando maconha em plena luz do dia. Você anda um pouco mais e vê a barbaridade que aconteceu esta semana, que a mídia está dando uma ênfase muito grande. Você anda um pouco mais, você vê muitas barbaridades acontecendo, e tudo isso, irmãos, ela começa no núcleo da família. A família está desestruturada. Ontem nós estávamos em casa com alguns adolescentes de Paysandu, e eu ouvindo a conversa deles, e um deles falou assim: eu de vez em quando encontro meu pai, porque o pai é separado da mãe. E alguém no grupo falou assim: mas você conversa com ele? Ele disse: não, eu cumprimento só. Eu cumprimento meu pai. Tem que cumprimentar o pai, né, por respeito. Irmãos, um adolescente que apenas cumprimenta o pai quando vê, ele não conversa com o pai, ele não convive com o pai. Esse adolescente já teve muitos problemas, entrou nas drogas. Então a gente vê que a figura do pai, ela perdeu a autoridade, né? Por quê? Não por culpa do filho, mas perdeu por própria culpa do pai. Então a família está se destituindo. Um filho chegar ao ponto de dizer: olha, eu cumprimento meu pai, mas assim com desdém, né? Eu cumprimento. Eu sei que é meu pai e tal, tenho respeito por ele, então, oi pai, tudo bem? Pelo menos isso. Então você vê que o conceito de família não é mais o mesmo. A própria Bíblia diz que nos últimos dias os filhos não respeitariam os seus pais como deveriam, e os pais também não teriam essa responsabilidade de pai como deveriam ter. Por quê, meus irmãos? Porque a família, ela é um campo de guerra. Nós vemos nesse texto, a família é um campo de guerra. A família não é um parque de diversão. Está se fazendo tudo, está se orquestrando tudo contra a família. Por quê? Porque se o diabo consegue desestruturar a família, ele consegue desestruturar a igreja. Porque a família desestruturada, ela desestrutura também a igreja. É diferente quando uma família chega aqui desestruturada, ela tem a oportunidade de se estruturar. Mas o diabo luta para desestruturar a família, para enfraquecer a família, para fazer com que a família não cumpra o propósito pela qual Deus a chamou. Então o diabo torpedeia a família diariamente. Então essa guerra espiritual, lançada sobre a família. Então muitos casais, nós lemos um texto aqui em que famílias foram espoliadas. Muitos casais estão sendo espoliados, roubados, sequestrados. Então muitas vezes o diálogo está sendo roubado. Muitas vezes o primeiro amor está sendo roubado. A comunicação, como a Silvana disse hoje aqui, está sendo roubada por causa dos meios de comunicação. Nós temos muitos meios de comunicação hoje e pouco diálogo. Não há conversa mais
interpessoal, a conversa entre o WhatsApp. Tem pessoas que isso acontece em casa também, não adianta a gente querer cobrir, mas isso acontece, às vezes nós estamos dentro da mesma casa conversando sobre o WhatsApp, conversando pelo WhatsApp, desculpa. Às vezes minha filha quer alguma coisa, eu estou no quarto, ela está na sala, aí ela envia um WhatsApp para mim e diz: pai, isso. Às vezes eu saio do quarto e vou lá conversar pessoalmente com ela. Às vezes eu estou com preguiça e mando outro também de lá para cá, né? E assim a gente fica na mesma casa conversando por WhatsApp. A tecnologia nos ajudou, mas também nos atrapalhou como família. Então, às vezes nós estamos na mesma casa, 3 pessoas, 4 pessoas, e você vê cada um com a tecnologia na mão e não há mais diálogo, não há mais conversa, não há mais romantismo e muitas vezes não há mais harmonia dentro de uma casa por causa dessa tecnologia. Então, se a família puder de vez em quando, eu me incluo nisso, dá uma parada, né? Ontem eu falei brincando com os adolescentes, falei: agora todos vocês vão colocar o celular em cima da mesa e nós vamos ficar meia hora sem celular aqui, só conversando. Aí um disse: Deus me livre, eu morro. Eu morro se eu ficar meia hora sempre. Então vamos fazer esta experiência. E aí eles ficaram tudo agitados com esse negócio, né? E não conseguiram, viu? Então é difícil, meus irmãos. Nós precisamos voltar ao costume antigo, né? De muitas vezes conversar, orar como família e buscar a Deus como família, porque senão as nossas famílias vão sendo saqueadas. A palavra de Deus diz que a família de Davi, e não só a família de Davi, mas a cidade de Ziglag foi saqueada. Sabe por que a cidade foi saqueada? Primeiro, porque Davi se descuidou um pouco desta cidade, desta família. Diz a palavra de Deus que ele saiu para a guerra com os seus homens, deixou as mulheres e as crianças. E quando ele deixou as mulheres e as crianças em Ziglag, elas ficaram desprotegidas. As crianças ficaram desprotegidas. Davi foi guerrear contra os amalequitas, levou seus homens mais fortes e deixa então a cidade desprotegida. A sua família, os bens e tudo aquilo que havia na cidade. Depois de 3 dias, então nós podemos dizer que, primeiro, Davi e os seus homens deixaram de vigiar. Quantos de nós homens estamos deixando de vigiar, principalmente na área familiar? Nós muitas vezes trabalhamos muito, corremos muito e deixamos de cumprir o papel que Deus nos deixou para cumprir com as nossas famílias. Fiquei sabendo de um casal que se separou e disse que se separaram porque o homem trabalhava das 8 da manhã às 17 horas da noite e a mulher trabalhava das 17h30 às 8 da manhã. Então eles nunca se encontravam. Eles tinham meia hora juntos. Meia hora onde ele entrava e dizia: boa noite, boa tarde, tudo bem? Tem um leitinho aí? Tem, eu estou saindo, tchau. 2 beijinhos e ia embora. E assim, era semanas após semanas, e isso foi ficando desgastado. O relacionamento desgastou e eles acabaram se separando tempos depois. Por quê? Porque esqueceram de vigiar. Esqueceram que o inimigo ataca a família. Irmãos, o inimigo ataca a família de várias maneiras, de vários jeitos, colocando discordância no coração. O inimigo ataca a família para que a família enfraqueça. Pessoas que não vigiam o casamento caminham na direção do perigo.
Então a família está sendo ameaçada por muitas coisas. Nós às vezes deixamos de vigiar. Davi deixou de vigiar. Davi deixou de vigiar a cidade. Davi deixou de vigiar os seus filhos. Você, pai aqui que está aqui nesta noite, quantos de nós sabemos o que os nossos filhos estão fazendo? Sabemos o que eles estão mexendo na internet? Sabemos onde eles estão indo? Sabemos com quem eles estão indo? Sabemos a vida dos nossos filhos? Será que nós vivemos a vida dos nossos filhos? Davi deixa os filhos à mercê do inimigo. O inimigo vem e muitos de nós também deixamos de vigiar a comunhão nossa com Deus. E nós deixamos de orar pelas nossas famílias. Deixamos de orar pelos nossos filhos. Nós vamos falar um pouquinho mais disso. E o inimigo atacou a família. E esse ataque aqui em Ziklag, irmãos, foi um ataque feroz. Um ataque feroz. O inimigo veio e saqueou tudo que a família tinha. Dividiu a família. Levou a família. Separou a família. E o inimigo muitas vezes hoje tem feito estragos em muitas famílias. Por quê? Por falta de vigilância. Vigilância nossa muitas vezes. Nós muitas vezes falamos das famílias do mundo, mas as famílias da igreja é alvo principal do inimigo. Por quê? Porque você e eu somos chamados para ser diferentes. Então nós somos alvos principais do inimigo. O inimigo quer roubar de nós a nossa paz, a nossa alegria. O inimigo quer roubar aquilo que nós temos de mais precioso, que é a comunhão com os nossos filhos e com a nossa família. Irmãos, o que nós temos de mais precioso é a comunhão com a nossa família. Se o inimigo conseguir roubar isso, nós podemos até conquistar de novo, mas vai ser dificultoso. Vai ser difícil nós reconquistarmos isso. Então nós vamos cuidar para não perdermos a comunhão com a nossa família. O inimigo tem feito estrago na vida de muita gente. E aí, Davi chega. Quando Davi chega, ele viu a cidade toda saqueada. Viu que as mulheres tinham sido levadas cativas. Os filhos tinham sido levados cativos. Então Davi, irmãos, tem algumas atitudes aqui que é isso que eu gostaria de falar nesta noite. O inimigo atingiu a família, levou as mulheres cativas, os filhos, roubou aquela família, aquela cidade. Então os homens chegam depois. E aí Davi olha para aquilo. O que fazer agora para restaurar a família? O que fazer para restaurar a família? Primeira coisa que Davi fez foi chorar. Pode prestar atenção no texto. Ele chorou profundamente pela sua família e pela as famílias da cidade. Chorou pelas mulheres, chorou pelos filhos, chorou pelos bens. Por que ele fez isso, irmãos? Porque ele sentiu o ataque do inimigo sobre as famílias. Por exemplo, um caso desse que aconteceu esta semana no Rio de Janeiro era para nós chorarmos de tristeza, porque nós vemos ali que as famílias daquelas pessoas estão totalmente destruídas. O inimigo conseguiu atingir há muito tempo já as famílias daqueles rapazes, a família daquela moça, e trouxe destruição total ali naquela situação. Quando nós olhamos para a situação daquela, nós temos que sentir profunda tristeza por aquela situação. Vocês sabem do que eu estou falando e não quero nem falar aqui o assunto que é. Mas temos que sentir tristeza. Isso tem que comover o nosso coração. Sentir tristeza pela situação. Chorar como Davi chorou amargamente. Então uma das coisas, irmãos, é nós, primeiro, sentirmos
que a família está sendo atacada. Nós precisamos sentir isso. Precisamos sentir comoção pela família. Precisamos sentir tristeza pelas famílias que estão sendo atacadas e destruídas. Quando a gente ouve que um casal está se separando, a gente tem que sentir tristeza por aquela situação. Quando a gente ouve que um filho é rebelde, não respeita o pai, nós temos que sentir tristeza por aquela situação e chorar por aquela situação. Quando a gente ouve falar que casais da igreja estão se separando, isso tem que causar em nós comoção e tristeza pela situação. E foi isso que Davi sentiu em primeiro lugar. Diante de Deus ele sentiu isso, irmãos. Ele não sentiu tristeza por sentir tristeza. É muito fácil eu sentir tristeza. Mas diante de Deus, ele diz: Deus, o que está acontecendo nesta nação? Deus, o que está acontecendo com as famílias? Deus, o que está acontecendo com a maldade do coração do homem? Que é tanta, há muita maldade no coração do homem. Outra coisa nesse texto que a gente vê, irmãos, que Davi, ele não se conformou com o caos. Não se conformou. Ele viu aquela situação e disse: eu não me conformo com isso. Porque é muito fácil a gente se conformar, é verdade ou não é? Porque tanto a gente ouvir falar de desgraça, a gente acaba se conformando com a desgraça. A gente ouve falar tanto em separação, em destruição, em jovens morrendo, em famílias destruídas, em casais se separando. Ouve falar tanto em coisas ruins, que chega um momento que, se a gente não tomar cuidado, a gente se conforma. É assim mesmo. Há tanta separação por aí, há tantos que entram nas drogas, há tantos filhos desrespeitando o pai, há tantos pais que não assumem a responsabilidade com seus filhos. É assim mesmo. É fazer o quê? A gente não consegue fazer nada. A gente tem que se conformar. E às vezes o conformismo vai tomando conta da nossa alma. Mas Davi disse: eu não vou me conformar com a situação. Eu não vou me conformar com essa situação. Então, primeiro Davi chorou. Depois ele não se conformou. Ele sofreu. Disse: eu não me conformo. Nós saímos para a guerra. Nós fomos lutar contra os amalequitas. E nós chegamos. Tem pais que falam isso. Mas eu trabalhei tanto por essa família. Eu dei tanto para os meus filhos. Eu dei tudo que eles queriam. Talvez o problema foi esse. Nós demos tudo que eles queriam. Eu fiz tudo que eles queriam. Mas às vezes nós não demos o mais importante para os nossos filhos, que é conversa, amor, estar juntos. E às vezes a gente acha que o presente resolve a situação. Então Davi disse: mas nós fomos para a guerra, lutamos e chegamos aqui, a cidade está destruída. Eu não me conformo com isso. Eu não me conformo com o que está acontecendo com as famílias hoje. Eu não me conformo. E esse inconformismo, meus irmãos, nos leva ao terceiro passo. Esse inconformismo que eu estou dizendo não é murmurar, reclamar, falar de Deus, não. É um inconformismo com os ataques do diabo sobre as famílias. E aí Davi, tem um texto aqui interessante, diz que ele se levantou em Deus. Exatamente isso que nós precisamos. Nos levantar em Deus. Ele diz que ele se reanimou em Deus. Irmãos, para nós ajudarmos as famílias, as pessoas, os jovens, para nós ajudarmos as pessoas que estão sendo atacadas pelo inimigo, nós precisamos nos reanimar em Deus. Porque quando nós nos reanimamos em Deus, nós temos graça para ajudar aqueles que estão sendo atacados pelo inimigo. Porque senão a gente fica sem sofrer ataque. Qual família aqui que não sofre ataque? Todos nós sofremos ataque do inimigo todos os dias.
Os primeiros que o inimigo ataca são as nossas famílias. Sofremos ataques. Então, como que nós vamos ajudar outros se nós mesmos estamos sob ataques? Primeiro, reanimarmos ou nos animarmos em Deus. Eu gosto muito desse texto. Diz que Davi se reanimou em Deus. E Davi não desistiu. Existe um fundador